Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Olha pelo Pedro. Ele é um bom garoto. Só tô um pouco perdido. Não se engane, Natan. O nosso trabalho ainda não está garantido. O contraste com o governo Biden é marcante. Sai um presidente fraco, que muitos dizem que já não exercia o governo na prática, que aparentemente era comandado pelo segundo escalão. E entra um presidente que no primeiro dia marca: quem manda no governo sou eu. Donald Trump começou seu segundo governo dizendo a que veio. Desde a montagem da equipe e as primeiras medidas assinadas já no dia da posse, tudo aponta para uma guinada na política dos Estados Unidos, talvez a mais radical desde Ronald Reagan. Escolheu usar para isso as chamadas ordens executivas. Mas o que são essas ordens e quais ele assinou? Talvez a palavra que melhor caracterize o intento do novo presidente americano seja poder. Trump parece disposto a fazer com que os Estados Unidos usem todo o seu poder, seja econômico, militar ou político, para retomar o crescimento econômico e a liderança geopolítica que perdeu nas últimas décadas. Crescimento econômico da China, que concentrou boa parte do investimento industrial do mundo, e a retomada imperialista da Rússia, com sucessivas invasões da Ucrânia, além dos ataques a Israel, tudo isso aconteceu sob o olhar complacente de uma América fragilizada. Enquanto o mundo fervia, o governo americano do Partido Democrata sentava forças na agenda woke. Nunca a Casa Branca esteve tão radicalizada à esquerda como nessa administração Biden. Trump começou o governo com um retórico soco na mesa. No primeiro dia, assinou diversas ordens executivas que incluem a retirada dos Estados Unidos da Organização Mundial da Saúde, uma determinação para o governo americano considerar que existem apenas 2 gêneros, homem e mulher, e a declaração de um estado de emergência na fronteira dos Estados Unidos com o México. Para que os Estados Unidos exerçam todo o seu poder, seu presidente está disposto a usar todo o seu poder. O Partido Republicano de Trump tem maioria no Senado e na Câmara, mas mudar leis sempre exige negociação e tempo. As ferramentas mais rápidas disponíveis para dar o recado inicial são as ordens executivas. Nós já dissemos aqui que o presidente dos Estados Unidos tem poder limitado, já que divide poder com o Congresso e com os governadores. Uma situação constitucional bastante diferente da do Brasil. Nós chegamos a dizer que o presidente não tem tanto poder sobre a vida das pessoas na América. Ele não faz a lei. Os Estados Unidos não têm medidas provisórias, que é quando o presidente faz uma lei sozinho, que passa a valer imediatamente até o Congresso se manifestar ou pelo prazo máximo de 120 dias. Não. Lá a caneta do presidente não faz leis. Ela não manda nos direitos e obrigações, no direito americano. Não manda nas pessoas. A caneta presidencial lá manda só no governo. Pela Constituição americana, o presidente é o chefe do executivo, o chefe da administração pública federal. E é para isso que servem as ordens executivas. Elas são comandos para o próprio governo, não para os cidadãos. O contraste com o governo Biden é marcante. Sai um presidente fraco, que muitos dizem que já não exercia o governo na prática, que aparentemente era comandado pelo segundo escalão. E entra um presidente que no primeiro dia marca: quem manda no governo sou eu. E eu vim para fazer exatamente o que eu prometi na campanha. Numa sentada, na verdade em 2, uma no ginásio em que era esperado por milhares de apoiadores, e depois outra no lendário Salão Oval, nessas 2 sentadas, Trump assinou mais do que decretos. Ele assinou um recado. Ele retirou os Estados Unidos do Tratado de Paris sobre Mudanças Climáticas, do qual a China, aliás, já havia saído. A ordem executiva se chamou Colocando a América Primeiro em Acordos Internacionais sobre o Clima.
É o chamado America First, que ele tanto falou na campanha. Enquanto a China ignorava os termos do tratado, os Estados Unidos limitavam a sua capacidade econômica e o tratado os obrigava a mandar recursos para outros países. Segundo o texto da ordem executiva, durante décadas os Estados Unidos conseguiram crescer economicamente, reduzindo a poluição do ar e da água, assim como reduzindo a produção de gases do efeito estufa. Trump também retirou os Estados Unidos da Organização Mundial da Saúde, pontuando que a China, com 1,4 bilhão de habitantes, pagava 39 milhões de dólares anuais e os Estados Unidos, com cerca de 320 milhões de habitantes, pagavam 500 milhões de dólares anuais. Para enfrentar a crise da imigração, um dos temas mais tratados na campanha, Trump assinou diversas ordens relacionadas ao tema. Declarou a emergência nacional da fronteira sul dos Estados Unidos, determinou o envio de tropas militares para a fronteira e fechou a fronteira com o México. Também designou os cartéis mexicanos como organizações terroristas e proibiu a política de liberar os detidos atravessando ilegalmente a fronteira para esperarem suas audiências em liberdade, o que na prática resultava em sua liberação para entrar nos Estados Unidos. Trump ainda determinou que o procurador-geral peça a condenação à pena de morte de imigrantes ilegais acusados de crimes graves, o que, claro, depende de decisão judicial e só vale para os casos em que a lei permite. Trump não está mudando a lei penal, está apenas cancelando uma ordem de Joe Biden que tinha assustado execuções e orientado o procurador-geral dos Estados Unidos a não pedir a pena de morte. Em outra medida, essa a mais polêmica do ponto de vista legal, Trump reinterpretou a Constituição americana para determinar que não fosse reconhecida cidadania americana aos filhos de imigrantes ilegais nascidos em solo americano. Essa, de todas as ordens, é a que tem mais risco de ser suspensa pela Suprema Corte, já que ela contraria diretamente a emenda 14 da Constituição americana, que diz que toda pessoa nascida em solo americano tem cidadania. Drill, baby, drill, disse Trump durante a campanha, vamos perfurar petróleo. O lema virou ação já no primeiro dia. Trump declarou emergência energética nacional e determinou ao governo que destranque projetos de óleo e gás no Alasca. E suspendeu também o Green New Deal, uma medida de Biden que regulava a produção e a indústria de petróleo e gás natural. No enfrentamento da ideologia woke, Trump firmou uma ordem dizendo que o governo federal não reconheceria senão 2 gêneros, homem e mulher. No dia seguinte, Trump assinou uma ordem extinguindo todas as estruturas de DEI, diversidade, equidade e inclusão do governo. O governo deixará de contratar pessoas baseado em critérios de cotas. De novo, Trump manda no governo, mas não no país inteiro. Ainda veremos muito disso nas universidades, na mídia e em tantos outros espaços. Mas é uma declaração muito forte de que haverá uma virada nos Estados Unidos na agenda woke. Trump também perdoou os presos do 6 de janeiro, o ataque ao Capitólio americano, que já cumpriram pena de prisão. Em alguns casos mais graves, ele comutou a pena apenas diminuindo. A primeira leva também teve uma série de medidas para reorganizar todo o governo americano, inclusive a criação do DOGE, Departamento de Eficiência do Governo, que será liderado por Elon Musk e Vivek Ramaswamy. Determinou o fim do teletrabalho na administração federal. Suspendeu contratação de novos funcionários públicos. E também determinou a criação de uma comissão para tratar da inflação. Ordenou que o governo não exerça qualquer ato para limitar a liberdade de expressão dos americanos, o que está na Constituição, e foi notadamente descumprido pelo governo Biden, que pressionava as redes sociais a censurar posts. Proibiu também a perseguição política pelo governo, o uso do judiciário como arma política, de que tanto acusou Biden e os democratas. Vale, claro, lembrar que essa é uma determinação de linha política do novo governo que só vai ser efetiva se houver participação de toda a máquina pública, inclusive do judiciário. É uma verdadeira reviravolta na política dos Estados Unidos. Quase se pode dizer que começou a Revolução MAGA, Make America Great Again. Mas isso dependerá ainda de ações no Congresso. A recuperação econômica dos Estados Unidos passa pelo controle do endividamento e do déficit do governo, objetivos difíceis e de médio prazo. Mas, com tantas medidas, com tantas transformações sinalizadas, 2 coisas ficaram muito evidentes. A primeira é que boa parte da mídia tradicional e da intelectualidade esquerdista prefere falar da foto de Elon Musk com a mão para o alto, para chamá-lo de nazista, do que refletir sobre o que se passa na América. Escolheram a tática que já falhou.
chamaram Trump de nazista durante 4 anos. Ele não apenas ganhou a eleição, mas ganhou de lavada e fez maioria no Congresso americano. Agora, a caneta está com ele e os derrotados ainda não entenderam por quê. A segunda é que Trump está disposto a recolocar os Estados Unidos na posição de superpotência, saindo da cauda da política globalista da União Europeia. Seus métodos podem ser contestados, pode ser até que não funcionem em alguns casos, mas a sua determinação é digna do momento que o mundo assiste. Uma nova Guerra Fria, que já era vivida intensamente por Rússia e China, mas que os Estados Unidos fingiam não existir. Agora, a conversa mudou. Donald Trump chegou, chegando. Eu queria mostrar como é que tá o trabalho. Ah, queria? Queria, Mostra aí. A nossa firma sempre se orgulhou do nosso processo de acompanhamento. Não importa a hora do dia, onde você esteja, sempre haverá um dos nossos representantes pronto a atender a todas as suas necessidades. Filho, quer ir na igreja comigo? Ver a missa? Não, mãe, obrigado. Vou ficar em casa. Essa velha tá tentando arrastar ele pro curral pra aquela Argentina medíocre. O seu trabalho é de figurinista, contra-regra, diretor de cena, o diabo. Ou qualquer coisa que te permita perverter o que foi escrito. Quem é você? Eu sou o que a sua mente quiser que eu seja. A gente tem que se manter ocupado, filho. Cabeça vazia, oficina do diabo.